A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Eu olhei aqui, acabei me distraindo. Semana do Carnaval. Na verdade, o Carnaval já começou. Tem notícias de várias cidades. São Paulo teve um incidente no centro da cidade. 2 blocos chegaram juntos no mesmo lugar, né? Não cabia tanta gente, então houve um incidente, vários roubos de telefones, teve o de sempre, mais incidentes. No Rio de Janeiro também, carnaval de rua muito concorrido em São Paulo. Teve um outro fato popular importante: o Palmeiras ganhou do Corinthians lá em Itaquera por 1-0. O Corinthians jogou muito mais e perdeu o jogo por 1-0, perdeu um pênalti. Enfim, é esse o quadro do fim de semana. Os assuntos políticos começam a declinar, embora haja muita pressa nas composições que estão acontecendo agora nos partidos, mas em homenagem ao Carnaval, as coisas começam a declarar. Vão andar rapidamente 2 ou 3 dias, depois vão desaparecer. Eu queria avisar você que segunda e terça de Carnaval não tem Jornal do Boris. Até porque ninguém é de ferro. Preciso dar folga para os meus companheiros de trabalho, né? Eles exigem, estão todos cansadíssimos, inclusive querem aproveitar o Carnaval, e eu não vou frustrá-los e vou aproveitar e descansar também. Segunda e terça não haverá Jornal do Boris, a não ser que haja algum acontecimento importante que demande a nossa presença no ar. Supostamente, dias de Carnaval são dias que não há noticiário muito forte. Noticiário mais forte passa a ser o internacional, porque o Carnaval ou não existe em vários países ou é mais brando, não ocupa tanto a mente e o físico das pessoas. Vamos às manchetes dos principais jornais de hoje. Folha de São Paulo: doente grave não tem prioridade na nova fila nacional criada pelo INSS. A gente já aborda esse assunto, mas eu lembrei que... E como é que está a história da grana do INSS? Está andando com falta de cobertura, porque tem um escândalo maior, que é o do Master. Por falar no escândalo do Master, é bom saber que existe um grande movimento de abafa. Por quê? Porque ninguém sabe até onde podem ir as investigações. Elas estão cruzadas, toda hora captam mais alguém, né? E a CPMI, que os senhores parlamentares dizem que querem, claro, você chega para um parlamentar e diz que é a CPMI, ele não vai dizer que não quer. Você vai torná-lo uma pessoa suspeita, vai perguntar por quê. Na verdade, os senhores parlamentares dizem que querem a CPMI e essa CPI merece ser criada ante o vulto do que está acontecendo nessa história do Master, mas, no fundo, existe uma ação coordenada ou não coordenada, né? Que barulhinho é esse? Contra essa CPMI.
Vou pedir socorro aqui que eu não sei o que está acontecendo. Nem desligando adianta aqui. Isso é Satanás mexendo aqui no jornal do Boris. Pronto, já resolveu. Parou sozinha. Parou como começou. Computador é assim, dá problema, liga e desliga, é a melhor solução que você pode ter. Bom, está aqui. O Globo propague dívida de 17 estados com a União será corrigida apenas pela inflação. Aí você vai levar um susto. Das 27 unidades da federação, 22 aderiram ao programa que, segundo o analista, transfere débito delas para o governo federal. É o seguinte, são coisas injustas até sob o aspecto tributário, porque há estados que conseguiram, fizeram um esforço tremendo e conseguiram resolver os seus problemas de pagamento, de empréstimos, financiamentos, ajudas da União. Mas os que não conseguiram choram, pedem e não há ainda, com agravante das eleições, não tem jeito, o governo assume. Quando o governo assume, ele pega o seu dinheiro, o meu dinheiro, que seria aplicado, deveria ser aplicado em escola, educação, saúde, segurança, e resolve o problema financeiro dos governos. Deixa eu dar uma lidinha aqui. A maioria das unidades da federação, 22 das 27, aderiram ao novo programa de negociação de dívidas com a União, o PROPAG, aprovado pelo Congresso. Descontar apenas com a correção dos débitos pela inflação. O modelo define prazo de 30 anos para a reestruturação das dívidas e prevê contrapartidas, como investir o dinheiro investir o dinheiro economizado em educação técnica. Para especialistas, o programa oferece condições mais confortáveis para os estados resolverem um problema que vem da década de 90, mas acaba transferindo débitos para o Caixa da União. Quando ele fala de 90, deve ser de 1890, porque, olha, eu vou fazer 85 anos. E aí, desde moleque, desde menino, eu ouço essa coisa de que a dívida dos estados foi renovada, agora sim, tudo será diferente. Aí, quando chega na hora de pagar, não tem. Aí vamos renovar, fazer um plano, vamos investir em. Aí tudo vai melhorar. De 10 em 10 anos, eles vão alterando, fazendo um novo plano. Daqui a 30 anos, quem estiver vivo vai ver que não vai adiantar nada, vão estar de novo de joelho, chapéu na mão, pedindo para a União assumir. A União não tem dinheiro, quer dizer, não tem dinheiro, não. Tem, o Lula está gastando torrentes. Está gastando o que tem ou não tem, e no momento eleitoral, os juros continuam altos, né? Continuamos com esse problema. E o governo continua gastando. Gasta. Tem uns eufemismos, né? O Lula não fala gastos, ele fala investimento. Então, dessas coisas tem gastos que não são investimentos mesmo. Olha aí, Estadão. Maioria da Câmara e do Senado diz apoiar CPI sobre o caso Master. Aquilo que eu disse agora há pouco.
eles dizem apoiar. Mas os senhores Alcolumbre e o presidente da Câmara dos Deputados não querem colocar isso às claras. Não querem essa CPI ou CPMI. Parece que já tem assinaturas necessárias. O presidente da Câmara disse que tem uma fila. Ninguém é bobo, senhor presidente, ninguém é bobo. Tem uma fila e isso entra no fim da fila. Ninguém é bobo. Quando quer, põe. Né? E no Senado, o Alcolumbre vai conseguindo coisas que ele precisa do Lula, do governo, e vai segurando. Agora, existe uma pressão, mesmo dentro do Congresso, e uma pressão popular, para a gente saber o que aconteceu. Se você cria, qualquer CPI, por qualquer razão, você não vai criar uma CPI ou CPMI, nesse caso gravíssimo. O ministro Fernando Haddad classificou como um dos casos mais graves, ou o caso mais grave, de corrupção que o Brasil já enfrentou. Bom, vamos esperar, porque eu estou vendo que essa coisa aqui, cúpula resiste à investigação. 2 pedidos foram protocolados. Está aí. Placar da CPI. Está aqui um placarzinho de de quantos estão a favor, quantos estão contra. Não vale, né? O que o cara declara não é o que ele, em votação secreta, como ele vai votar na votação secreta. Bom, se é que vai ter votação secreta para isso, eu não sei. Eleição em Portugal. Eleição em Portugal, a esquerda venceu. Um candidato socialista foi eleito presidente de Portugal. Socialista, nesse caso, é a esquerda, centro-esquerda. Quando muito, social-democrata. Não tem nada que ver com marxismo, com socialismo, esse socialismo cubano, nada a ver. É centro-esquerda. O presidente eleito chama-se Antônio José Seguro. Ele teve 67% dos votos ante 33% de André Ventura, candidato da extrema-direita. Portugal é um regime parlamentarista. O presidente, no parlamentarismo português, tem algumas prerrogativas. Por exemplo, ele pode dissolver o Congresso e tal, mas é muito pouco. Quem governa é o primeiro-ministro. Então foi eleito o presidente. Seria assim um pouquinho parecido com o rei da Inglaterra. A Inglaterra tem um rei que manda pouco ou nada, mas quem manda no país é eleito, tem um parlamento, etc., é o primeiro-ministro. Então, também o primeiro-ministro português é que manda, mas tem um significado. Parece que ia ser uma vitória estrondosa. Não é, porque Portugal, depois de 40 anos, esqueceram que tem 2 turnos. De repente tem 2 turnos porque a direita, não é só direita, é extrema-direita, subiu, né, e conseguiu emplacar um número maior de parlamentares. Quer dizer, a extremíssima direita, resultado, a extremíssima direita subiu em Portugal, embora ainda os socialistas, na centro-esquerda, tenha conseguido eleger o presidente da República. Outro país importante que tem uma primeira-ministra de direita, que é o Japão, e que é um país
também importante, né? Premier vence a eleição e obtém mandato com T, para agenda linha dura no Japão. Japão, economicamente, não está bem. Não está bem. O futuro do Japão projetado é um futuro peculiar à economia japonesa. E também tem a China do lado. Bom, essa senhora assumiu há poucos dias e ela dissolveu o parlamento, convocou novas eleições e agora ela teve uma vitória estrondosa. Deixa eu ler aqui para você. Maioria absoluta na Câmara dos Deputados do Partido Liberal Democrático, PLD, da premier Sanai Takaichi. Isso mesmo, Sanai Takaichi. Viabilizará políticas nacionalistas anti-imigração e anti-China. Tá? Também é uma posição de muitos países europeus. Anti-imigração e anti-China. Em Portugal também se discute a questão migratória, né? Especialmente a imigração de brasileiros. Brasileiros começaram a incomodar. Na hora que começa uma disputa de empregos, um choque de culturas, é um problema. Aqui é o incidente na Rua da Consolação, ontem em São Paulo. A Folha também traz o mesmo incidente. 2 blocos se encontraram, não era briga, não havia espaço para todo mundo. O pessoal se espremeu, derrubou lá as defensas, as grades. Olha, com licença, é culpa da prefeitura, é culpa do policiamento. Quer dizer, num momento desse que se sabe que o carnaval de rua em São Paulo está crescendo, que se tem notícia de que os 2 blocos vão festejar o Natal no mesmo lugar. Quer dizer, isso não aconteceu de repente e acaba acontecendo o que aconteceu. Realmente, não é fortuito, e não foi a sorte, banana, nada disso. Realmente, isso deve ser cobrado da prefeitura, que comanda o carnaval, quer tirar os dividendos, ano eleitoral faz milagres. Olha, eu abri hoje o Valor, encontrei uma notícia triste. Morreu o economista Carlos Antônio Roca. Os mais velhos se lembrarão dessa figura. Ele morreu aos 85 anos. Ele era de um conjunto que a gente chamava Delfim Boys. Era um conjunto de economistas ligados ao ministro Delfim Neto num determinado momento. O Pastore, que já se foi, o Colassuono, que já se foi também, agora o Carlos Antônio Roca. Ele num determinado tempo, ainda quando o Mapping, que era uma grande loja de departamentos em São Paulo, brilhava, ele dirigiu o Mapping, ele foi secretário de Estado da Fazenda em São Paulo, ocupou vários cargos e era uma figura da economia importante. Tem uma frase dele aqui: discutimos muito o curtíssimo prazo. Temos que ter um plano de futuro. Carlos Antônio Roca é realmente uma figura importante. Olha aqui, como outros ex-alunos de Delfim Neto na Faculdade de Economia e Administração, a FEA da USP, onde depois doutorou e lecionou, Roca fez parte de um grupo de economistas que levaram para a vida acadêmica e profissional a forte influência intelectual do professor e futuro ministro, entre eles Afonso Carlos Pastore, Paulo Iocota
Akira Ikeda, Milton Dalari, Flávio Pécora, Carlos Viacava, Carlos Alberto Andrade Pinto e Nelson Mortada. Eram esse grande grupo ligado ao saudoso ministro Delfim Neto. Está aí a morte lamentável, sempre lamentável, de Antônio Carlos. Ó, como inteligência que vai fazer falta. Tem um amigo meu que, muito doente, ele morreu de câncer, viu? Amigo meu muito doente disse: você não acha, Boris, que devia ter um sistema que a gente fizesse um download da inteligência das pessoas, o corpo ia embora, mas a inteligência ficava. Eu não sei se isso vai acontecer algum dia, mas posso dizer que é uma boa ideia. Dá uma espiada no Carnaval no Rio aqui, folia, tradição e caos marcam um monobloco. Ih, isso aqui é São Paulo? Nossa, Jornal do Rio, pensei que era Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. Folia, tradição e caos marcam megablocos. O Acadêmicos do Baixo Augusta encontrou o bloco do DJ Calvin Harris e superlotou o centro de São Paulo, acima. No Rio, o cordão do Boitatá, ao lado aqui, desfilou na Avenida 1º de Março, fechando o pré-carnaval. Tá aqui, ó. Nossa, olha São Paulo. O Globo dedicou... Impressão que o Globo quer entrar em São Paulo, viu? Impressão... Cada vez mais notícias paulistas. Interessante, interessante. Flávio e PSD disputam partidos do Centrão que flertam com o governo. Aí tem uma briga, né? O Lula tentando atrair o Centrão e o pessoal do Flávio Bolsonaro tentando segurar o Centrão do seu lado. O Centrão, pelo menos teoricamente, pode ser o fiel da balança. Pode ser, mas aí vale trazer todo mundo. Ontem eu vi um trecho de uma entrevista do presidente do PSD e o que ele disse, o Gilberto Kassab? O que ele disse, dentre outras coisas importantes? Que o partido dele, e ele deu a informação, ele vai apoiar a criação de um sistema de votação diferente, o voto distrital. Eu não sei se é voto distrital misto ou não, ele falou voto distrital. Aí perguntaram, olha, não vai ter problema? Não, é para 2030, para a eleição depois dessa próxima. Então, quem é beneficiado pelo sistema atual não quer mudança, né? Mas para 2030 dá para conversar. Então a gente caminha para o voto distrital. Voto distrital são distritos geográficos, né? Você sabe em quem está votando, né? Sabe em que partido, em que pessoa você está votando. Você lembra em quem você votou para deputado federal, para deputado estadual, vereador nas últimas eleições? Poucos lembram. Porque vai se espalhando aí, a grande parte ouve falar no nome, vota num cara lá da televisão, se bem que os da televisão andaram apanhando dessa vez. Bom, aí, falando em apanhando, o Datena, que foi candidato, vai agora para a Rede Brasil do Lula, a convite do Lula, vai fazer um talk show, deve começar no mês que vem, provavelmente, um programa na Rádio Nacional, das emissoras da EBC,
um programa matinal diário e um talk show semanal. Bom, voltando a isso, vamos ver se dessa vez o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem voto distrital. A briga é a formação dos distritos. Quando você forma, você sabe como arquitetar de alguma maneira que lhe seja favorável. Então, essa é uma outra briga depois, mas de qualquer maneira, com todos os defeitos e virtudes que possa haver, o voto distrital é necessário. Eu não sei se eu vou repetir, mas o Brasil é um dos raros 2 ou 3 países no mundo que não tem voto distrital. E tem o distrital misto, que é metade do parlamento eleito, como é hoje, e metade eleito com o voto distrital. Eu estou pegando um jornal do fim de semana, você viu essa história lamentável? O Trump publica vídeo racista que mostra casal Obama como macacos. Ele deu uma desculpa, depois deu outra, não escapa, viu? Esse senhor é um desequilibrado político. Um desequilibrado político. Tem uma manchete do Estadão fim de semana. Olha aqui. Investidor do exterior aposta no Brasil, mas nó fiscal preocupa. Tá vendo? Tem o Trump publicando vídeo. Tem muita coisa do Master. Olha aí. Olha do Master aqui no sábado. 100 previdências de servidores investiram em fundos do Master. Quer dizer, tem previdências estaduais, municipais, previdências do funcionalismo público federal. O Master oferecia, esse é o refúgio deles, o Master oferecia grandes quantias, grande remuneração. Você tem que suspeitar de grandes remunerações. E também, pelo jeito, oferecia, digamos, um presentinho para quem decidia. E tudo isso tem um viés ligado a políticos e tal. Por isso, querem acabar com o INSS. E o Lulinha vai falar no INSS? O Lula falou na comemoração do aniversário do PT, esbravejou, parecia oposição. Ele quer assumir uma posição parecida com a oposição, que o separe das mazelas do Estado. O PT envelheceu mal no Nordeste. Força de candidatos da direita em estado-chave para o PT e estados-chave para o PT e partidos aliados reflete menos uma guinada ideológica e mais a incapacidade da esquerda de oferecer resposta ao eleitor em 2026. Olha, não vai ser fácil para o Lula. Não vai ser fácil. A situação, a direita somada está competitiva. Ele vai para o segundo turno. A interrogação é saber quem vai com Lula para o segundo turno. Esse que é o quadro do momento. E o Lula conversou com o chefão Ciro Nogueira, tá aqui, senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, se reuniu com o presidente Lula. Eles nem falavam. Agora, estão me fazendo sinal.
Fachin deve acelerar o corte. Bom, vamos lá. Quem tomou café conosco? Café tá caro, Lula. Café tá caro, Lula. Luísa Augusto, Zélia Carvalho, Luciana Pimentel, Edgar Castro, Paula Nartes de Souza, Elisel Gonçalves, Marinalva Evangelista, Regina Vilela, Dárcio Lucas, Estevão Pereira, Maria Souza, Frank Gonçalves, Paulo Chaves, Ayrton de Campo Grande, de Campina Grande, Paraíba, Rogério Fraga, de Canavieira, Santa Catarina, Antônio Cerda, de Cuiabá, Fábio Gledson, de Campo Grande. Melhorou sua letra, viu? Fim de semana fez bem para o Cássio. Pessoal, uma boa semana para você, semana pré-carnaval, diferente, quem vai viajar, boa viagem, cuidado nas estradas. Um grande abraço, sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.